Certo? Beleza. Então vamos lá, pessoal. Nosso problema na aula de hoje é mais simples do que o da aula anterior que vocês tiveram comigo. Como a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, a gente quer... Uma maneira de você dizer é: eu quero passear pelos vértices por ordem de distância do vértice inicial. Outra maneira de dizer é: eu quero calcular a distância em número de arestas a partir do vértice inicial. Como é que vocês acham que a gente pode fazer isso? Mas aí, como eu falei no início, sem recorrer ao algoritmo de Dijkstra. E a gente pode recorrer ao algoritmo de Dijkstra. Só você pegar, subentender quando você estiver lendo o gráfico que o peso de cada aresta é 1, por exemplo. Pronto. Você aplica e está resolvido. Mas vamos pensar mais simples. Como é que a gente poderia fazer isso? Certo? É. Ajudem o Luiz. Vamos lá. Claramente, a gente quer passear pelos vértices, digamos assim, na ordem dessas camadas que já estão desenhadas aqui. Mas como é que a gente faz isso algoritmicamente? Deu. Como é o seu nome? Davi. Deu para entender sim. Diga. Isso. Como é mesmo seu nome? Já esqueci de novo. Rafael. Rafael está aqui preocupado, e é compreensível, com como esse negócio vai ser implementado. É completamente natural, mas vão se acostumando a pensar em dois níveis, tá certo? Eu sei que vocês, no momento, podem querer muito pensar: oh, meu Deus, como é que eu implemento isso em C++? Ou em Python, ou whatever, né? Mas pensem assim: de alguma forma, que a gente ainda vai combinar, a gente vai ser capaz de percorrer os vizinhos de cada vértice. Nem que seja usando a matriz de adjacência da outra vez. Lembram da matriz de adjacências? Matrizinha, cada linha representa os vizinhos de um vértice, onde tem 0, digamos, ou -1, sei lá, não tem aresta, as outras posições têm. Então a gente percorre ali e descobre quem são as posições não nulas, ou diferente de -1, descobre os vizinhos. Então, vamos pensar que, de alguma forma, a combinar, que da aula passada comigo para cá, vocês já aprenderam vector, né? Estão mais espertos, subiram de nível. Então, agora a gente pode fazer coisas mais legais. Mas, então, assim, quer seja com matriz de adjacência ou com vector, a gente sabe percorrer os vizinhos de um vértice. Então, vamos lá. Meu Deus do céu, Davi falou em usar uma fila. Ele não explicitou, mas eu acho que eu entendi qual é a ideia, né? A ideia é que, se você usar uma fila, a fila, como vocês aprenderam, quem entra primeiro, sai primeiro, né?
Então, a ideia é que, assim, eu chego primeiro nos vizinhos do A, o vértice inicial, e depois eu percorro esses vizinhos do A, vou olhando os vizinhos deles e vou colocando esses caras na fila também. E aí, subentendi pela fala do Davi que se a gente está usando uma fila e for inserindo os elementos na fila desse jeito, porque se trata de uma fila, eu vou percorrer os vértices nessa ordem de camada. Mas eu também lembro que o Davi disse, não, a gente primeiro percorre aquela primeira camada, depois é que a gente passa para outra. Vamos ver como é que a gente poderia fazer isso. Eu posso escrever aqui mesmo, né? Todo mundo enxerga que eu escrever aqui ou melhor aqui? Aqui é melhor, né? Tá bom. Então, vamos lá. Eu começo com quem? Com A. Beleza. Aí o que é que eu faço com A? Vejo os amigos diretos dele, os vizinhos diretos dele, no caso da terminologia de grafos. Que são B, C e D, né? Aí o que é que eu faço com esses caras? Você adiciona na fila, você em fila. Beleza. B, C e D. Certo. E aí? Não, mas eu acho, Luiz, que assim, vamos lá. O Luiz está aqui se perguntando se a gente precisa tirar ou não o A. O negócio, Luiz, é que a fila ela funciona assim. Enquanto você tiver o A na frente, ou qualquer outra coisa na frente, ele vai ser o cara da frente. Você não consegue chegar nos próximos. Então, a ideia de tirar o A é para que você consiga chegar aos outros. Beleza, assim sendo, você tirou o A, percorreu os vizinhos dele, botou na fila. E agora, esses são os caras. Aí checa o B. Tira ele da fila, né? Bom, na verdade, eu não preciso tirar, mas eu preciso pelo menos acessar para saber quem ele é, né? Primeiro da fila. Beleza, tem o B. E agora o que é que eu faço com o B? Ver os vizinhos de B. Que são A e C. Aí o que é que eu faço? Isso, eu preciso dessa informação de se os vértices já foram atingidos ou não, né? Faz um vetor para colocar essa informação, afinal é uma informação para cada vértice. Aqui os vértices nesse exemplo, só para simplificar, são letras, mas na prática serão números, né? De 0 a n-1, faz um vetorzinho, beleza, massa, muito bem. Então, bom, aqui, ok, a gente vai fazer um vetor. Aqui eu vou só dizer assim, para quem já foi atingido, certo? Pois é, aí vamos lá. Quem são os vizinhos de B? São o A, mas o A já foi atingido. Não faço nada, né? Posso passar para o próximo, não é isso? Certo. Então, vamos lá. O Luiz está dizendo assim, pessoal. Professor, a questão é quem já foi atingido ou quem já teve seus vizinhos percorridos? Porque se trata, o Luiz está dizendo assim, eu acho que é melhor a gente ver quem já teve seus vizinhos percorridos. Mas se a gente fizer isso, então a gente quer dizer, em outras palavras, que a gente vai enfilar os elementos que não tenham tido seus vizinhos percorridos ainda.
Se a gente fizer isso que a gente acabou de dizer, o A já teve seus vizinhos percorridos, a gente não enfila. Mas aí a gente enfilaria o C de novo. Beleza, tranquilo. Bom, vamos dizer que é porque a gente está só passeando. A gente podia estar imprimindo na tela, mas eu vou fazer o seguinte. Não, tudo bem, deixa. Vamos supor, para simplificar, que eu estou só imprimindo na tela mesmo. Tá, então a gente olha os vizinhos de B. E ocorre que ambos foram atingidos já, né? Já tendo sido atingidos, a gente não enfila eles, né? Deixa quieto. Beleza. E agora a gente... Não, se vocês não queriam ter tirado B, agora a gente tem que tirar, né? Eu vou fazer o seguinte, só para manter o registro. Aqui passou o A. Aqui passou o B. Agora o C, né? Quem são os vizinhos do C? Esse pessoal aqui, né? Aí a gente não sabe, em particular, como é que eles vão estar representados. Pode ser que eu passe primeiro pelo B ou primeiro pelo A, não importa. O fato é que na hora que eu passar pelo B, eu vou ver, ele já foi atingido, então eu não enfilo. O A já foi atingido, eu não enfilo, mas o E é novo, então ele vem para cá. E o I é novo também, né? Tira o C. Beleza? Vamos fazer o seguinte, estou sentindo falta de a gente ter alguma coisa para dizer se no final os vértices foram percorridos na ordem esperada. Então vou fazer o seguinte, eu vou imprimir na tela, tá certo? Ou guardar a ordem de percurso aqui, tá certo? Ah, não, mas na verdade a ordem de percurso é a ordem que eles estão saindo da fila, né? Tudo bem, então já vai estar aqui mesmo. É só porque no final eu quero saber se a gente acertou, né? Se a gente passeou na ordem esperada. Beleza, o próximo é o D, né? Aí os vizinhos dele são esse, só que esse já foi percorrido, deixa quieto. Agora tem o H e tem o G, né? Próximo, o E. O C já foi, o F ainda não. Agora o I, cujo único vizinho é o C, já foi. O H, cujos vizinhos são o D, que já foi, e o J, né? O G só tem o D como vizinho, mas já foi. O F só tem o E, mas já foi. E o J só tem o H, que já foi. Vai lá, vai. Isso, isso. Beleza. O Rafael já está preocupado aqui que no final a gente não soube a distância, a gente só soube a ordem. Beleza. Deixa eu só checar. Essa ordem aqui foi compatível com o que a gente esperava? Primeiro foi o A, depois o B, o C e o D, ok, né?
essa camada aqui, a segunda, digamos assim, a primeira só tem o A, depois esses, aí depois veio E, I, H e G, ok, né? É isso. Depois o F e o J. Beleza, né? Mas. Então isso é muito legal. Percebam, aquela estruturinha que vocês estudaram na aula passada com o Rudinho, a fila, resolve um problema bem interessante. Percorrer o gráfico em camadas pela ordem de distância não ponderada. Certo? Dito isso, a gente podia querer saber as distâncias propriamente ditas, né? Dizer assim, a distância do A para o A é 0, a distância do A para o B é 1, do A para o C é 1, do A para o D é 1. O que é que vocês acham? Como é que a gente, agora que a gente já viu, né? Pelo menos conceitualmente, como é que isso poderia ser feito? Como é que a gente poderia registrar as distâncias propriamente ditas? Eu não entendi essa parte final. Pois é, só que aí tem uma contagem. Não é que não seja implementável, só quero ver mais concretamente como seria. Pode.
Ó, tanto o Luiz quanto o Edileudo já disseram maneiras pelas quais a gente poderia ir calculando as distâncias até os vértices. Eu quero retomar o raciocínio deles. Rafael está propondo uma outra coisa, que é fazer recursivamente. Já aprenderam a recursão? Aula passada. Então, eu poderia ter uma função que visita, digamos assim, um vértice, e aí essa função faz o quê? Ela percorre os vizinhos dele, percorre os vizinhos, e aí, como o Rafael estava dizendo, para cada vizinho, eu vejo se ele já foi percorrido ou não, continuo tendo essa marcaçãozinha, vetor. Se o vértice não foi percorrido ainda, eu chamo a função recursivamente para ele. Pois é, Rafael, o problema é que, veja só, desse jeito eu poderia, por exemplo, sair do A e chegar no C, porque C é vizinho imediato de A. Poderia, por exemplo, encontrar o E. Aí eu lembro, você disse assim, olha, de alguma forma é bom ir você registrando o nível em que você está, para ir atribuindo as distâncias. Certo. Então, eu poderia, de alguma forma, ir marcando que quando eu chegar aqui, eu estou na distância 1, quando eu vier do C para E, eu estou na distância 2, quando eu vier do E para o F, digamos, eu estou na distância 3, certo? Só que tem um problema aí. Imagine que essa aresta aqui existe. Poderia acontecer de por acidente, porque não existe ordem a priori entre os vizinhos de um mesmo vértice. Quando eu vou percorrer os vizinhos do mesmo vértice, eu posso percorrer esses vizinhos em qualquer ordem. Eu não tenho nenhuma garantia sobre como eles estão organizados, né, como a vizinhança de um certo vizinho está, de um certo vértice está organizada. Então pode ser que eu encontre o F usando esse procedimento recursivo antes de descobrir que na verdade ele é um vizinho imediato de A. E aí eu teria atribuído distância 3 ao F, quando na verdade a distância é só 1. Poderia ser com B, exatamente. Poderia descobrir o B primeiro assim, para depois descobrir que ele está aqui. Mas será que isso é compatível com o algoritmo recursivo proposto pelo Rafael? Que a ordem da recursividade seria: vamos percorrer um vértice. Como significa percorrer um vértice? Analiso, passeio pelos vizinhos dele. Para cada vizinho, se o vizinho não foi atingido ainda, percorre esse vizinho recursivamente. Não ouvi. Não entendi. Mas tem uma coisa que ainda não me satisfaz aí. Porque percebe que, se for para fazer assim, quando você chegar no próximo nível, você vai querer, antes de descer para a terceira camada, você vai primeiro querer saber quem são todos os vértices da segunda camada, os vizinhos dos vizinhos. Você vai primeiro analisar quem são todos eles, para depois você ir para a próxima. É como se, para poder fazer o percurso recursivo, primeiro eu tenho que acertar quem são os vértices por camada. Está parecendo que eu estou percorrendo por camada para depois percorrer recursivamente.
Aí só pensaram com a distância do ar. Então, talvez seja isso. Mas eu posso saber quem foi o último adicionado. Por exemplo, quem foi o último adicionado de A? Na ordem de B e C, D. Então, o último adicionado é o D. Então, para eu chegar, sei lá, o I é GH, eu tenho que chegar no D. Então, toda vez que eu chegar no último adicionado, todo A, adicionei no do A. Então, detecto quem foi o último adicionado pelo A. Quando eu chegar no último adicionado pelo A, então, quando eu chegar na próxima camada, eu terei que passar pelo último adicionado. E todo depois do último adicionado, obrigatoriamente, já. Tem várias soluções. Ok, então, só para ter certeza, você, Davi, está voltando ao ponto, né? Deixando a repulsão de lado, né? Voltando à nossa questão de como é que calcula a distância. Muito bem. Então, só fechando aqui, tá certo? Percorrer um grafo usando uma função recursiva é plenamente possível, Rafael. Só que eu acho que eu tentei argumentar com você, com o Dani, que não é o instrumento adequado para fazer o percurso por camada no qual a gente está interessado agora, certo? Funciona para outra coisa. A gente vai voltar para isso em breve. Dito isso, era só para não deixar descontemplada, para tirar do momento essa ideia, porque ela vai dar no outro canto, digamos assim. Serve a outro propósito. Aí eu volto aqui com Davi, Edileudo e Luiz. As ideias que foram faladas foram mais ou menos assim. Me corrija se eu estiver errado, já foram várias pessoas falando depois de você, Luiz, mas você estava pensando em contar as arestas novas. Então, o Luiz disse assim, olha, vamos contando as arestas novas que saem, né? Eu estou percorrendo um vértice de uma camada, quando eu percorro os vizinhos dele, eu sei aqueles que já foram percorridos e aqueles que não foram percorridos ainda. Toda vez que eu estiver atingindo um vértice fora, um novo, eu sei que essa é uma aresta da camada atual para fora, para próximo. A ideia do Luiz passava por aí. O Edileudo falou em você fazer dois laços que refletem no código do algoritmo a ideia de duas camadas. Não? Bom, foi assim que eu entendi. Porque, veja, de qualquer forma, deixa eu dizer de uma maneira mais próxima como o Edileudo falou. O Edileudo disse assim, o laço de dentro, você tem dois laços aninhados. O laço de dentro, ele vai, eu vou terminá-lo quando a camada atual se exaurir. Nesse sentido é que eu disse que os dois laços refletem as duas camadas. E por fim, o Davi, é Davi, né? Davi chegou e disse, olha, e se a gente ficar gravando quem é o último vértice da camada atual? Porque se a gente tiver isso guardado, à medida que eu for saindo da fila, eu sei quando eu vou tirando os vértices da fila, né? Sei quando eu vou tirando. Quando eu tirar o último da camada atual, eu sei que eu encerrei a camada atual. Então, por exemplo, quando eu tiro o D, digamos que eu estava percorrendo a segunda camada, aquela que não tem o A, mas tem o B, C e o D. Quando eu tirar o D, eu sei, eu terminei a camada atual. Ou seja, o próximo vértice, ele já é da camada seguinte. Certo?
não precisa da pilha. Basta uma variávelzinha. Só isso mesmo, só uma variável para ficar guardado, fica ligado ali. Quando você passar por esse cara, você percebe que você está encerrando uma camada. E aí eu acho que vocês vão concordar comigo que na hora que eu souber, eu passei pelo D, digamos assim, então eu estou terminando uma camada, eu vou querer saber quem é o último da próxima camada, né? Para repetir o processo. Pronto, vamos fazer o seguinte. Antes de mais nada, para tirar o suspense, eu acho que todas essas ideias podem ser feitas funcionar. Certo? Eu estou interessado naquela que for mais simples a gente chegar e logo após implementar. Vamos fazer o seguinte. A que me pareceu mais econômica, digamos assim, foi essa de ter uma variávelzinha a mais. Vamos ver se a gente consegue fazer uma execução do algoritmo aqui usando essa variávelzinha do último. Certo? Para ver se funciona. Se funcionar, a gente já faz. E depois eu digo outra solução que tem, e depois mais outra. Eu tinha pelo menos duas outras soluções, além dessas que vocês muito interessantemente falaram. Quem deve ser o primeiro último? Em outras palavras, quem é o último vértice da primeira camada? Neste exemplo é o A, que é o vértice inicial da busca. Certo? Beleza. Então, essa fila vai começar sempre contendo apenas o primeiro vértice, né? Vamos fazer de novo. E eu quero que nessa execução vocês me digam a ordem que eu vou percorrer os vizinhos para a gente tentar fazer dar errado, para ver se funciona mesmo, né? Cadê? Então, essa fila começa com A. E a gente já começa dizendo que o primeiro último é o A. Beleza. O A começa já tendo sido atingido, né? Ok. Deixa eu só mudar a cor para ficar usando uma cor só a partir de agora. Ok. Certo. Vamos percorrer os vizinhos do primeiro vértice da fila, que é o A. Qual é a ordem que a gente vai percorrer? C, D e D. Beleza. C, ele já foi atingido? Não. Então eu enfilo, né? E ao mesmo tempo marco que ele foi atingido. C. C, D. Também não foi atingido. Entra na fila. B não foi atingido. Entra na fila. Pronto. Vou tirar o A. Foi assim que vocês disseram, né? A gente fica sempre percorrendo o cara antes de tirar e depois eu tiro. Tá. Ok. Pergunto. Porque agora a gente vai ter que fazer isso toda vez, né? Toda vez que a gente tirar um vértice, a gente pergunta: esse cara é o último da camada? Cara que eu acabei de tirar, e foi o A. Ele é o último da camada atual? É o camada. É sim. A. Então isso significa que eu estou terminando uma camada, né? A gente provavelmente vai precisar guardar a distância dos vértices da camada atual, né? A distância, sei lá, dist.
A primeira camada tinha distância 0, né? Então, quando eu tirei ele, eu posso chegar e dizer assim, A0. Podia ter impresso na tela. Certo. Ok. Como ele é? Pronto, né? Aí, percebam, esse era o último da camada atual. A gente vai rodar o algoritmo para a próxima camada. Para fazer isso, rodar o algoritmo para a próxima camada, o que é que eu devo fazer? Percorrer os vizinhos desse cara, mas eu não tenho que me preparar com relação a essas variáveis aqui, não? Quem é o novo último? O B. Como é que eu... Ok, vocês estão enxergando como humanos que é o B. Muito bem, correto. Algoritmicamente, como é que a gente faria isso? O último da fila. Muito bem. Mais alguma coisa antes da gente seguir? A distância é 1, próxima camada. O que a gente está produzindo com esse algoritmo é uma escrita na tela, porque se for, a gente ainda vai escrever o C, o D e o B, né? Quer dizer que os vértices da fila que pertencem à camada atual têm distância 1. Agora a gente segue com o algoritmo, né? Próximo vértice é o C. Talvez a gente queira dizer assim, C, a distância dele é 1, né? Quando for sair da tela, em vez de botar C, botar quem tem distância 1. Ah, tá, tudo bem. Está dizendo assim, né? Quem tem distância 0 é o A. Aí quem tem distância 1 é o C. Aí depois, papapá. Ok. Beleza. Certo. Ok. Aí agora, C, aí a gente vai percorrer os vizinhos dele, né? Os vizinhos de C são A, B, E, I, né? Aí o A já está percorrido, deixa para lá. O B já foi atingido, deixa para lá. O E é novo. Aí a gente marca como atingido agora e em fila, né? Mesma coisa para o I. Tira ele, né? Hã? Ah, bom, tudo bem. Aí, agora a gente se pergunta, né? O C, que acabou de sair, é o último, né? No caso, não é o último. Beleza. Próximo, né? D. Quem são os vizinhos do D? Exato. E o A, né? H, G e o A. Acontece que o A já foi atingido, né? Então, os novos são o G e o H. E é isso, né? Tira o D. Pergunta. O que é que eu faço agora? Vejo se ele é o último. Exatamente. Não é o caso. Então, não terminei a camada atual ainda. Assim, toda vez que eu tirar alguém, eu tenho que saber qual é o momento que eu vou imprimir, né? Pode ser quando eu tirar os elementos, né? Enfim, eu tirei o D, né? Então, ele está entre os caras de distância 1. O próximo é o B. Beleza, o que é que eu faço? Olho os vizinhos do B. Ocorre que ambos, que são A e C, já foram atingidos, né? Então, deixa quieto. Tiro ele da fila, imprimo. Pergunto se é o último. É o caso, né? Aí, neste momento, o que é que eu faço? Boto mais um na distância, que eu vou entrar na próxima camada. E
Isso, o último recebe o último da fila, que é o H, né? Oi. Se eu estou bem entendendo, você falou um pouco baixo, mas se eu bem entendi, você está preocupado com a gente conseguir acesso ao último da fila. Depende da implementação. Ocorre que a fila do C++ permite acesso ao primeiro e ao último. Então, beleza. Se a implementação que a gente tivesse disponível só tivesse acesso ao primeiro, que às vezes é o caso, aí você tinha que guardar. Mas, nesse caso, você tem acesso. Se você quiser, você usa o deck só para ter acesso. Mas, assim, uma boa implementação, ela vai dar acesso a tudo que você deveria ter sem custo significativo, tá entendendo? Você numa fila, vocês viram a implementação de fila na aula passada com o Rodinho? Viram. Então, vocês viram que tem dois índices. Viram ou não viram? Ah, pois é, vocês devem lembrar, se viram a implementação, que tem dois índices, né? No vetor. Vocês viram a implementação de fila? Não, é o seguinte, quando eu digo implementação, vamos lá. Calma, né? Tem duas coisas, gente. Uma coisa é a estrutura de dados, como você implementa um certo uso de dados. E tem um tipo abstrato de dados que é tipo assim, um combinado. Eu vou ter um tipo que oferece que operações? Por exemplo, a fila, ela oferece a operação de enfilar, o desenfilar, a consulta do primeiro, dependendo da implementação, a consulta do último, e se está vazio ou não. Esse é o combinado. Isso é o tipo abstrato de dados. E tem implementação. Esse negócio, esses elementos vão estar guardados onde? Num vetor? Numa lista encadeada? Certo? Quando eu digo vocês viram a implementação de fila, quer dizer o seguinte, não apenas vocês viram como é que usa uma fila em C++, a fila que está pronta, mas se o Houdini ensinou como é que você implementa uma fila usando algo mais básico como um vetor. Isso, essa segunda parte vocês viram? Não, tudo bem, eu nem achava que vocês tinham visto mesmo, dado que o Houdini falou que viu com vocês. É só porque quando a gente vê a implementação de fila, aí vocês vão perceber que na prática, se for com vetor, a gente usa dois índices, a gente tem a posição do primeiro e a posição do último, então a gente tem acesso fácil. Beleza. Então a gente tem acesso ao último, não precisa da variávelzinha. Certo? Mas se não tivesse, era só ter uma variável auxiliar. Beleza. Próximo é o E. Os vizinhos do E são o C e o F. O C já é conhecido, o F não, né? Tiro ele da fila. Não é o último, mas ele está na distância 2, né? É o E. Próximo é o I. Quem são os vizinhos do I? O C. Mas ele já foi atingido. Então, eu tiro ele da fila, não é o último, está na distância 2. O G. O G tem como vizinho só o D, né? Já foi atingido. Tira, não é o último, imprime a distância dele. O H. O H tem como vizinhos o D, que já foi, mas o J é novo. Beleza. Tira. Ele é o último da camada. Aí, conforme antes a gente fez, a gente aumenta a distância, né? Na verdade, vamos lá. Primeiro você chega e imprime, né? Aí, uma vez terminada de fato a camada, você aumenta a distância, descobre quem é o último da próxima camada, que é o J, e pronto, né? Aí seguimos. F. O F só tem o E como vizinho, ele já foi atingido. Tira, imprime. Então agora a gente está aqui nessa camada. Ele não é o último.
Ok. E o J? Que só tem o H como vizinho, já é conhecido. Tira ele, imprime. E ele é o último. Só que a fila não tem mais ninguém, né? Então, na verdade, é porque a gente não tinha passado por isso antes, né? Mas agora a gente percebe, quando a gente estiver implementando essa parte, a gente pode dizer assim, peraí, eu não posso tentar acessar o último direto, porque pode ser que não tenha. Então eu me pergunto, será que a fila ficou vazia? E se ela ficou vazia, chegou a hora de parar. Agora, se ela não tiver vazia, eu pego o último, etc. Pode ser, depende do momento em que eu faço, porque se eu já tiver tirado o J nesse momento, aí não, né? Ele não é mais o último. É, isso. Isso, exato. Vamos implementar. Então, assim, funcionou, né? Funcionou. Então, beleza, gente. Só para resumir a história, porque muita coisa foi falada. Então, legal, Davi. A ideia de você guardar o último da camada funciona. Se você quiser usar a estratégia de 2 laços do Edileudo, funciona. A estratégia de 2 laços, inclusive, não precisa usar uma fila. Ela pode ser implementada com 2 conjuntos. A estratégia do Luiz tinha que analisar melhor, desenrolar melhor para saber onde ia dar. Eu não tenho de cabeça. Certo? Antes de a gente ir para o computador, eu quero dizer só mais uma coisa. Eu falei que tinha 2 estratégias adicionais. Uma era de 2 conjuntos, que usa 2 laços, como o Edileudo falou. E outra é dizer o seguinte, pessoal, eu podia ter armazenado um outro vetor se eu quisesse, só que a estratégia do Davi é mais econômica. Eu poderia ter gravado um vetor de distâncias. I de J. E aí, olha só, eu podia preencher esse cara de novo com infinito. E aí eu começava, o 0 tem distância 0. O A tem distância 0, desculpa. Vou percorrer os vizinhos do A. Aqui, olha só que interessante, ficou implícito aqui, né? Eu não cheguei a escrever o vetor dos atingidos, né? Mas a gente já tinha conversado que ia ter o vetor dos atingidos, que era essa marcação azul embaixo dos vértices. Aqui eu não preciso do vetor dos atingidos, eu posso transformar o vetor dos atingidos, que era booleano, num vetor de distâncias, porque quem está com distância infinita certamente não foi atingido ainda. Aí eu percorro os vizinhos do A. Aqueles que tiverem com distância infinita não foram atingidos ainda. Aí eu vou atingir esses caras, beleza. Qual deveria ser a distância a ser gravada aqui para B? 1. Como é que eu calcularia esse 1? Ele vem de onde? Porque o A é direto do B, ou seja, o B, a distância até B é a distância do A, mais 1, né? Então, A, B e C ficam com distância 1, porque a distância do A, que é 0, mais 1. Quando eu for, por exemplo, ver os vizinhos do C, o A não está infinito, já foi atingido, deixa quieto. O B não está infinito, deixa quieto. O I está infinito. Cadê o I? Supostamente isso aqui é um I. Aí, qual é a distância até o I? É a distância até o C mais 1. 1 mais 1, 2. Certo? Também serve. Essa estratégia em particular, às vezes é usada porque, às vezes, o algoritmo não tem que imprimir na tela, ele tem que retornar um vetor com as distâncias. Então, já fica aqui. Tudo bem, gente? Vamos implementar isso. Agora eu quero dar o nome clássico para isso, tá certo? Isso é o famoso algoritmo de busca ou percurso em largura em grafos, certo? Sempre que vocês ouvirem falar em busca em largura, percurso em largura,
é isso. Em largura. Certo? A gente usa uma fila para implementar. Vamos lá. Pois é. Vejam. O problema, o Luiz está dizendo, eu poderia ter usado isso, ou seja, uma fila, para fazer a fronteira no algoritmo de Dijkstra. Né? O problema é que, se você lembrar, lá a gente tinha as estimativas de distância, e essas estimativas é que guiavam a expansão do percurso. Então, o vértice ele podia ser atingido cedo no Dijkstra. Ou seja, ele podia, se eu estivesse usando uma fila, ser enfilado cedo. Mas ele pode ser enfilado cedo e mesmo assim ele não sair, porque eu fico sempre encontrando outros vértices que foram atingidos com uma distância menor, uma estimativa de distância menor. Então, no Dijkstra, um vértice ele pode ser atingido cedo e eu só vir a cravar que a distância dele é tanto, muito depois, muitas iterações depois. Então, se a gente tivesse visto os problemas em ordem reversa, na ordem contrária, tivesse visto primeiro esse, vocês provavelmente na aula de Dijkstra teriam dito assim, e que tal se a gente usar a busca em largura? Aí vocês teriam percebido que não funciona. Porque não é só a ordem de, assim, o número de arestas que você leva para atingir um vértice, mas sim o acúmulo dos pesos dessas arestas. Isso é uma boa observação. Desculpe, eu não... Sim, daria. Né? Gabriel está perguntando se daria para usar Dijkstra para resolver esse problema. Daria. É porque aqui a gente está falando de uma maneira muito pragmática, né? São muitas coisas. Vocês estão aprendendo muitas coisas novas e tem pouca bagagem. Quando vocês estudarem essas coisas em algoritmos em grafos, aí vai ter uma linguagem matemática mais precisa e vocês vão perceber que essa implementação aqui do algoritmo da busca em largura é particularmente eficiente. Você usar os recursos do algoritmo de Dijkstra torna o algoritmo mais pesado desnecessariamente. Alguém pode ir lá atrás e desligar o interruptor das luzes da frente? Por enquanto, não. Valeu, Edileu. Tá ótimo. Vamos lá, pessoal. Bom, vocês estão sabidos. Na aula passada vocês aprenderam vector, né? Então, gente, o que é que vocês acham? Vamos lá. Quantos vértices tem esse grafo aqui? Tem uns 9, 10 vértices aí, né? São 10. Se eu implementar usando a matriz de adjacência, toda vez que eu for percorrer os vizinhos de um vértice, eu tenho que percorrer uma linha que tem quantos elementos, portanto, no caso desse grafo? 10. Estão entendendo o que eu estou falando? Imaginemos a gente querendo saber quem são os vizinhos do A. Imaginemos que, assim como na última aula que vocês tiveram comigo, a gente usa uma matriz de adjacência. É uma matriz onde, na posição IJ da matriz, tem um verdadeiro, digamos assim, se os vértices são vizinhos e tem um falso em caso contrário, certo? Eu quero saber, eu vou percorrer a linha do vértice A para saber quem são os vizinhos dele. Eu vou ter que percorrer, essa linha tem 10 elementos, porque é uma matriz 10 por 10. Só que o A só tem 3 vizinhos. O F só tem um vizinho. Vocês percebem que existe um certo desperdício em você percorrer uma linha de tamanho 10, quando o vértice pode ter muito menos vizinhos do que vértices tem o grafo?
Esse é o motivo pelo qual outra estrutura de dados é frequentemente utilizada como alternativa à matriz de adjacências. A matriz de adjacências tem uma vantagem inigualável, digamos assim, que é, dados dois vértices, eu consigo saber em tempo constante se eles são vizinhos ou não. Porque basta acessar a posição IJ, se os vértices são IJ, eu acesso a posição IJ da matriz, se tem um verdadeiro lá, eles são vizinhos, e caso contrário, não são. Mas o fato de que eu tenho que percorrer muitos elementos numa linha para descobrir quem são os vizinhos de um vértice, geralmente é uma desvantagem. E se você tiver um algoritmo em que você não tem um acesso randômico às vizinhanças, digamos assim, então você pode ter um desempenho melhor se você usar outra estrutura. Qual é a outra estrutura? São as listas de adjacências. Eu estou dizendo isso porque a gente vai ter que programar, vou ter que escolher a estrutura, né? E eu, dessa vez, não vou utilizar a matriz de adjacências. Vocês já sabem como fazer matriz de adjacências, embora a gente não tenha feito como vector na aula passada, né? Na aula passada de vocês comigo. Posso mostrar como seria, mas agora eu quero mostrar outra estrutura, tá certo? A outra estrutura é assim. Vou escrever aqui mesmo. Na outra estrutura, cada vértice tem a sua lista de adjacências. Então, quem são as adjacências de um certo vértice? São os vizinhos dele. Eu vou guardar isso numa estrutura. E como o Houdini já ensinou para vocês as coisas prontas que a biblioteca do C++ tem, então é moleza, a gente nem precisa se preocupar com a implementação dessas coisas, do ponto de vista do trabalho de usar, porque elas já estão prontas. Então, por exemplo, quem são os vizinhos do A? O B, o C e o D. Beleza. De alguma forma, eu quero que aqui tenha a representação dos vizinhos do A. Beleza. Pode ser assim, B, C, D. A ordem deles não precisa ser essa, alfabética, certo? Eu quero que isso fique claro para vocês. Podia ser assim, por exemplo, C, D e B. Certo? Não precisa ser alfabético. Lembra que depende de como o usuário vai digitando? Lembram da digitação do gráfico na aula passada de vocês comigo? Vamos fazer uma coisa mais parecida ainda. Vocês vão me dizendo, vamos pensar, porque isso vai ter reflexo na implementação. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer... Legal, gostei. A gente começa com listas vazias. Alguma coisa vai representar essas listas para a gente. Pode ser o vector. Vamos usar o vector. No início, os vectors estão vazios. Aí vocês sabem que o pushback insere um elemento no final, né? O Houdini ensinou, não ensinou? Massa. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cuidar da representação, vou nem olhar para trás, e vocês vão me dizer quem são as arestas do gráfico, e eu vou atualizando aqui, fingindo que eu sou o programa que vai mexer na estrutura de dados. Funciona. Funciona. Por favor, me digam. Finja que eu sou o programa e vocês são o usuário. Próxima aresta. B e C. Beleza. Então, eu tenho que dizer que o C é vizinho do B. A lista não tinha ninguém. Esse tracinho pode significar assim também. Certo? Agora, a lista de vizinhos de B vai ter o C. E como as arestas desse gráfico são não direcionadas, eu tenho que incluir o B na lista de vizinhos do C também, certo? Porque vocês provavelmente disseram B, C, e vocês provavelmente não vão dizer CD, ou vão?
Vocês vão dizer uma vez só, né? Próxima. Uau. Como vizinho do vértice B. Porque eu, como programa, perguntei ao usuário, que são vocês, e vocês começaram dizendo aresta CB. Ah, foi isso, vocês desculpem. Perdão, pessoal. Então vocês não tinham entendido a brincadeira. Vamos lá. Lembrem do programinha que eu fiz com vocês. O programa fica dizendo assim: me diga uma extremidade da próxima aresta. Extremidade I, digamos. Me diga a extremidade J da próxima aresta. Me diga as duas extremidades da próxima aresta. E digite -1 quando você quiser parar. Uma aresta por vez. Então, eu não quero que vocês me digam a vizinhança de um vértice qualquer, não. Eu quero que vocês me digam as arestas do gráfico. Digam uma aresta qualquer, por favor. AB. Então, eu vou chegar e dizer assim: B entra na lista de vizinhos do A. E o A entra na lista de vizinhos do B. Mais uma aresta, por favor. AC. Beleza. O C entra na lista de vizinhos do A. O A entra na lista de vizinhos do C. Mais uma, por favor. AD. O D entra na lista de vizinhos do A. O A entra na lista de vizinhos do D. CI. O I entra na lista de vizinhos do C. O C entra na lista de vizinhos do I. C. CE. O E entra na lista de vizinhos do C. O C entra na lista de vizinhos do E. Obrigado, Luiz. Pronto. Depois eu fecho. Muito bem. Tá. Ok. Não sei se vocês já perceberam esse fenômeno, né? Nós, quando aprendemos a programar, perdemos a paciência de fazer coisas mecânicas, né? Vocês tenham cuidado com isso na vida, viu? Na vida, de vez em quando, a gente precisa pegar uma fila. Se eu vi alguém de vocês furando a fila da RU na minha frente, eu vou fazer um barraco lá com vocês, viu? Aprendam a ter paciência na vida. Eu vou até terminar esse exemplo só por causa disso. Não, tô brincando. Vocês entenderam a jogada aqui? Para cada vértice, a gente faz uma lista de vizinhança, cujo tamanho é proporcional à vizinhança. Depois eu posso só percorrer essa vizinhança. Eu vou percorrer os vizinhos do A. Eu passo por 3 elementos e pronto. Certo? Eu quero percorrer os vizinhos do F, é porque não entrou ninguém, né? Mas no caso, no final vai ter um, né? Eu vou percorrer um único vizinho do F e pronto. Então vocês estão entendendo? Eu estou dizendo, estou ensinando para vocês que se a gente fizer uma lista separada de vizinhança para cada vértice, a gente pode, ao querer percorrer os vizinhos de um vértice, fazer um processo cujo número de passos é o número de vizinhos do vértice e não o número de vértices total do grafo. Isso é mais rápido. Certo? Então, isso aqui chama-se listas de adjacências. E como vocês agora estão sabidos e sabem vector, a gente pode fazer isso aqui sem trabalho nenhum, porque quem teve o trabalho foi quem implementou o vector. Certo?
E o mais legal, olha que bonito para aprender essas coisas a programar, você pode fazer um vector de vectors. Hã? Porque aqui são letras, né? Na hora que você... exato. Ok, então vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vocês sabem, para usar o vector, a gente inclui o vector, né? Cabeçalho vector. Beleza. Então, vou fazer o seguinte. Ah, sim, ok. Eu vou querer usar fila, né? Então, queue. Massa. Beleza. O conjunto de vértices dessa vez vai ser um vector de vectors. De int, porque os vértices são identificados por números naturais, portanto inteiros, né? Beleza. Ok. Vocês devem saber que quando a gente está construindo um vector, se a gente quiser, a gente constrói assim. Mas nesse caso, no caso da construção de um grafo, a gente começa sabendo qual é o número de vértices, né? A gente não... Lembram que a gente começa perguntando qual é o número... Na vez passada a gente não perguntou porque era fixo, eram 7, né? Mas agora a gente está mais chique e eu posso começar perguntando qual é o número n de vértices do grafo, né? Então fazer assim, ó, int n, pergunto para o usuário qual é o número de vértices do grafo, leio. Agora eu sei qual é o número de vértices e aí eu posso chegar e dizer assim, eu quero um vector de n posições. Tudo bem? Isso. Se em qualquer momento você quiser, você pode usar o resize. Que você chama de array, é um negócio assim, né? O Dani pergunta qual a diferença de um vector para um vetor nativo da linguagem. Bom, o vector, ele tem por debaixo dos panos um vetor, mas o vetor não é declarado assim, ele é alocado dinamicamente, vocês estudaram alocação dinâmica, né? Então tem um new por debaixo dos panos, new e delete. Outra coisa, o vector ele é um vetor dinâmico, ou seja, ele não, é dinâmico no sentido de que ele é dinamicamente alocado, mas também no sentido de que se você fizer um monte de pushbacks, de inserções no final, e o vetor ficar cheio, a implementação do vector automaticamente aloca um vetor maior, transfere os elementos do vetor atual para o vetor novo, desaloca o vetor atual e passa a usar o novo. Então, tem um bocado de coisa implementada aqui. Isso é uma classe. Isso é uma classe cheia de métodos e estruturas de dados por debaixo. N é o número de vértices do grafo. Beleza. Ok. Sim, o vector, isso.
Vai. Desse jeito. O vector tudo bem. É o seguinte. É porque vocês são acostumados, claro, a acessar as posições do vetor usando colchete, certo? Vocês já estudaram struct? Registros? Não, pois é. Se vocês tivessem estudado, vocês saberiam que não que você declara um struct ou uma classe e você não pode chegar a indexar a classe desse jeito. O que daria mais razão à pergunta do Dani. Que história é essa de você pegar uma classe e indexar com colchete? Não faz sentido. Só que C++ é uma linguagem tão legal que ele tem sobrecarga de operadores. Você consegue dizer o que significa aplicar um operador que, em princípio, não teria nada a ver com a classe, mas você chega e diz o que significa. Você faz uma função para dizer o que significa usar um determinado operador sobre um objeto daquela classe. Então, quem implementou o vector disse assim, olha, você pode usar o operador colchete sobre os objetos dessa classe. E significa isso aqui e isso aqui mais lá. Aí ele quer dizer basicamente o seguinte, ele vai acessar o vetorzinho alocado dinamicamente e vai na terceira posição do vetor e retorna esse elemento. Quando você... É porque o Pedro já está no terceiro semestre, né? Mas quando vocês chegarem lá no terceiro semestre, vocês vão ver orientação a objetos, e aí vocês vão ver... Mas antes vocês vão ver os structs, né? Então, assim, vocês vão conhecer que existe class, existe struct. E o Pedro pergunta se eu devo usar um ou outro. Gente, a diferença entre struct e class em C++ ela é muito menor do que pode parecer. Num struct, a visibilidade dos membros é pública por padrão, num class é private por padrão. Idem para as heranças. Só isso. Bom, criamos um vector de vectors. A propósito, como estão os vectors de dentro? Todos vazios. Pronto. O gráfico já está, bom, vazio, mas está criado, digamos assim. Bem fácil. Mas eu preciso ler as arestas, né? Certo? Então vamos nós, de novo. Estou lendo uma das extremidades da aresta, certo? Vou ler a outra. Posso até fazer assim logo, né? Se o i for igual a menos 1, na verdade eu posso até fazer mais legal. Se o usuário digitar qualquer coisa errada, menor do que 0 ou maior ou igual a n, eu já saio. Vocês entenderam o que foi que eu estou fazendo aqui? Olha só. Vou diminuir a letra um pouquinho só para aquela linha não quebrar. Pronto. Olha só, eu disse assim, digite as arestas do gráfico. Aí eu vou e pergunto, quem é a primeira extremidade que eu estou chamando aqui de i? Digo menos 1 para sair. Aí eu leio o número. Se o usuário tiver digitado, na verdade, qualquer coisa menor, porque os meus versos são de 0 a n menos 1, né? Então, se ele digitar qualquer coisa menor do que 0 ou maior ou igual a n, eu vou sair. Aí depois eu leio a outra extremidade e faço o mesmo teste. Certo?
Agora, digamos que ele digitou uma aresta que de fato procede. Agora eu quero inserir a aresta no grafo, a aresta em J. Como é que eu faço? Mais precisamente, né? Eu quero duas coisas aqui. Eu quero tornar J vizinho de I e eu quero tornar I vizinho de J. Muito bem, passamos à primeira parte. Como é que eu faço isso daqui? Isso. Né? Olha só. Vem de si I é o vector que representa a vizinhança de I. É um vector. Se é um vector, eu posso dar um pushback. Quem é que eu quero inserir nesse vector? O J. E agora? Analogamente. Quão conveniente? Quanto trabalho dá implementar um vector, mas quão conveniente é quando você pode usar? Beleza. Inserir a aresta. Passo para a próxima iteração, para ler a próxima aresta, certo? Ok? Até que o usuário decida, não, terminei de digitar o grafo, de informar o grafo. Quando o grafo estiver informado, eu quero rodar o meu algoritmo de busca em largura, de percurso em largura. Beleza. O que a gente precisa para rodar a busca em largura? Precisa de uma fila. De que, nesse caso? Inteiros, que são os índices dos vértices, né? Ela começa vazia, né? Massa. O que mais que eu preciso? A variável último. Vocês gostam de digitar as coisas embaixo ou do lado? Eu digito assim ou eu digito assim? Tanto faz, né? Como eu tenho pouco espaço vertical, eu vou botar assim do lado, certo? O que mais que eu preciso? Ok. Que mais que eu preciso? A variável distância, né? Distância, enfim. E, dessa vez, eu não preciso fazer tão restrito como a gente fez o Dart. Eu posso perguntar quem é o vértice inicial. Certo? Não preciso supor que é o vértice zero. Então, posso perguntar, né? Vértice inicial. Tudo bem? Então, eu posso ir imprimindo on the fly, sob demanda. Pode ser no momento em que eu tirar da fila? Isso, muito bom. Eu preciso saber quem já foi atingido ou não, né? Então, eu vou precisar de um vector, né? De booleanos, para saber quem já foi atingido. Qual é o tamanho desse vetor? N vértices, né? Isso. Então, N posições, uma para cada vértice. Aí, nesse caso, tem um detalhe. Porque, por exemplo, o vector das vizinhanças já foi, ele é inicializado vazio, as vizinhanças começam vazias, mas eu já preenchi as vizinhanças. Aqui, eu tenho que dizer como é que esse atingido começa, né? Os vértices começam a atingir. Que é esse? A gente já... Ok. É o próprio. Acabamos de criar. Corresponde ao traçozinho embaixo dos vértices, né? Beleza. O que eu estava dizendo para vocês é que a gente precisa chegar e dizer que no início ninguém foi atingido, né? Tem mais de uma maneira.
Pode ser, tá certo? Edileudo, boa pergunta. É possível. Eu não lembro de todos os construtores do. Vamos lá, vamos ver. Eu não lembro. Mas essa é uma boa. Eu queria algo fácil. Eu podia dizer para vocês que se a gente fizer assim dá certo, mas vamos ver se esse construtor funciona. De novo. Só um momento, gente. Massa. Funciona assim, muito bem. É o construtor 3. Certo, pessoal? Funciona. Massa. Então, olha só. Eu posso chegar. Isso aqui também funciona, certo? Mas deixa para lá. Essa maneira é legal porque você pode dizer qual é o valor que você quer. Essa tinha uma propriedade muito específica da qual eu estava me valendo, que é a inicialização com zero, quando você não especifica inicializadores explicitamente. Essa versão é legal porque você diz, eu quero N elementos nesse vector e eu digo o valor inicial deles é tanto. Massa. Se eu não soubesse de nenhuma dessas opções, eu podia fazer um for e atribuir falso. Massa. Pronto. Podemos. Agora vamos lá. Eu quero inicializar as variáveis com os valores para eu poder entrar na repetição, né? Principal do algoritmo. Por exemplo, a fila deve começar com quem? Com o inicial. Bem. Poxa, né? Inicial. Massa. Quem deve ser o último da primeira camada? Inicial. Qual é a distância do vértice inicial aos vértices da primeira camada? 0. E a distância dele é ele mesmo. Ok, essas variáveis estão inicializadas, o inicial também, o atingido também, o vetor do grafo, né? Inicializado, ok. Acho que a gente pode começar o nosso laço. Tem um detalhe, depois a gente vai, no mínimo, descobrir. Mas eu posso chamar a atenção depois. A gente faz... Bom, a gente não precisa resolver isso agora. Vocês devem lembrar da outra vez. Beleza. Pode ser assim, mas depois vocês vão ver que a gente vai fazer um outro teste que tem a ver com esse. Mas tudo bem, podemos começar. Mas eu só queria dizer para vocês o seguinte. Quando vocês forem escrever um laço, vocês não precisam se comprometer, especialmente se não é no papel, se é no computador, a fazer a condição de início, tá certo? Você pode primeiro querer escrever o código do laço para depois se sentir mais confortável e dizer, beleza, esse código aqui vai ser executado enquanto a condição tal for verdadeira, certo? A gente não precisa ter compromisso com escrever no início, tanto que eu tinha botado reticências aqui. Mas Davi já percebeu, bom, esse negócio vai durar enquanto tiver gente na fila, né? Quando a fila ficar vazia, eu não quero mais. Então, enquanto não estiver vazia, eu continuo, né? É porque é um enquanto, não é um repita até, né? Então, enquanto não estiver vazia, eu faço o quê? É isso. Então, como o Dani está dizendo, a gente vai percorrer os vizinhos do primeiro da fila, né? Eu vou chamar esse cara de I, tá certo? Então, quem é o primeiro da fila?
Quem é o primeiro da fila? Pronto, né? A propósito, Militão, você tinha perguntado, o último é o back. Isso. Beleza. Ele é o primeiro. Aí o que é que eu vou fazer? Eu quero percorrer os vizinhos dele, certo? Que é um vector, né? Então, os vizinhos dele é esse vector. Isso aqui é o vector dos vizinhos do vértice I. Certo? Aí eu não sei o quanto o Rudini falou para vocês de vector na aula passada. Como é que a gente faz para percorrer os elementos de um vector? Pronto, ok. Vocês vão ficar muito felizes com o que eu vou dizer depois. Mas façamos assim. O vector tem um tamanho. Então, eu vou fazer assim, vou fazer um índice para percorrer as posições desse vector, né? Vou chamar esse índice de K, pode ser? Porque aí o J fica sendo o número do vizinho, certo? Então, assim, para K, de 0 até, enquanto ele for menor, né, do que o víndice ponto size, certo? Mais K, certo? Assim, percorreu o vector. Quero. Ó, gente, não, tudo bem, tudo bem. Davi, é o seguinte. Gente, lembrando como é que funciona um for, tá certo? Inicialização, condição, incremento, digamos assim, ou a... Exato. Pô. Tá certo? Como é que funciona um for? Você vem trabalhando antes dele, aí você chega nele. Aí você executa a inicialização. Aí você testa a condição. Se ela for falsa, você terminou o laço, vai para depois. Se ela for verdadeira, você executa o corpo. Depois de executar o corpo, você executa a atualização. Testa a condição. Se a condição for falsa, terminou. Se não, você executa o corpo de novo e repete. Então, a atualização ela não é executada antes do primeiro teste. E como eu acho que expliquei da outra vez com vocês, mais K e K++, ambos incrementam o valor de K. A diferença é o valor disso como expressão. Se alguém estiver recebendo o valor da expressão. Como ninguém está recebendo, não tem nenhuma variável aqui dizendo que recebe o mais K, então não faz diferença, certo? E eu também acho que disse para vocês que entre uma e outra, fiquem com o prefixo, quer dizer, mais K, né? Eu disse isso para vocês, não falei? Pronto. Muito bem. Então, esses são os índices válidos do vector que armazena a vizinhança do vértice I. Para cada índice K, eu quero saber quem é o vizinho, que eu vou chamar de J. Então, vejam bem. Esse vector é a vizinhança do vértice I. Só que isso é um vector. Sendo um vector, eu posso indexar com K. Então, isso aqui é a posição K do vector de índice I. Ok? Tudo bem? Ok. Boa. Então, sigamos, né? Eu ainda tenho depois uma boa notícia para vocês. Mas, tudo bem. Percurso vector. Mas vamos lá. Agora eu quero saber se eu vou colocar o vizinho J na fila ou não, né? Eu vou fazer isso se somente se o quê? Ele não tiver atingido ainda, né? Então,
Eu quero fazer alguma coisa se ele for novo, ou seja, se ele não tiver sido atingido ainda. Então, vou testar se ele não foi atingido. Quem? O J. Se o J não foi atingido, eu quero colocar ele na fila. E dizer que ele foi atingido. Muito bem. Então, colocar ele na fila significa push, né? E dizer que ele foi atingido significa atingido. J recebe true. Beleza? E aí eu passo para o próximo vizinho, não é isso? Próximo J. Tudo bem? É isso, porque depois tem outras coisas que a gente precisa fazer com vértice I, mas com relação ao percurso dos vizinhos é isso, né? Eu passo pelos vizinhos J, cada vizinho J, e para cada vizinho J, se ele é novo, se ele não foi atingido, eu enfilo e eu torno ele atingido, correto? Olha que legal. Como isso é como percorrer um vector linearmente, um vector ou outros containers, é uma coisa muito comum. Foi criado em C++ depois de muito tempo e depois de ter aparecido em outras linguagens primeiro, o range for, que permite que você percorra um range, um intervalo, de maneira super conveniente. Olha que legal, você pode fazer assim. Eu quero percorrer os elementos J do vector VI. Muito legal. Não dá margem a erro. Ah, eu errei. Eu ao invés de dizer vi.size, eu disse v.size. Percebem que tem um códigozinho aqui simples, onde eu poderia ter errado. Esse código aqui, como isso é implementado automaticamente, né? Quem faz é o compilador. Chance de erro é muito menor. Então, para percorrer os vizinhos J de I, basta fazer assim. E o mais legal, como tem uma técnica envolvendo iteradores por debaixo, e essa técnica é replicada nos outros containers, se você quiser fazer isso num map, já conheceram o map? Num set, dá certo. Certo? E o mais legal é que a gente pode fazer os nossos próprios containers e botar para funcionar essa técnica também. Hã? Sim, dá. Aí funciona, inclusive, quando eu souber, ou sem eu ter que me preocupar que o valor dos elementos do vetor é íntegro. Qualquer que seja, ele está pegando. A palavra-chave alto significa justamente você declarar uma variável e o tipo dela ser inferido pelo compilador a partir daquilo que inicializa ela. Beleza, então agora eu faço isso aqui. Certo? Uma coisa que eu tinha percebido aqui e que me dá mais vontade de fazer ainda, porque eu estou falando num código que ficou mais curto, é o seguinte. Vocês percebem que isso podia ter ficado na mesma linha? Ou quase. Quase, infelizmente para mim, não deu certo. Enfim. Deixa pra lá. Teve... Se eu tivesse 80 colunas à minha disposição, tinha dado certo. Maldita projeção. Bom, tá bom. Mas fica muito legal mesmo assim, tá? Então, vou só comentar isso aqui. Pronto. Percorri os vizinhos J, cada vizinho J do vértice I. Muito bem. Agora, o que é que eu faço? Já percorri os vizinhos do I. O que é que eu faço agora na busca em largura, no percurso em largura?
que é que vocês acham que a gente deve escrever aqui? O que é que eu estou fazendo, né? Eu percorri os vizinhos de um vértice. Vamos pensar concretamente. Quem seria, no nosso exemplo, o primeiro vértice a sair? Seria o vértice A. Esquece que o A não é um int. Não importa. O A é o primeiro I. Aí eu percorri os vizinhos, cada vizinho J do A. Fiz isso. Em particular, enfilei o B, o C e o D. O que eu quero fazer agora? Mas não, mas para que eu... Não, tudo bem, eu entendi. O Dani está dizendo assim, eu posso guardar as distâncias num vetor e depois imprimir no final. Mas se tudo que eu quero imprimir, eu posso imprimir logo. Eu posso imprimir gradualmente, por partes. Eu não preciso de mais um vetor. Certo? Então, ok. Nós queremos imprimir a distância do vértice I. Como é que eu faço isso? Aí aqui depende, né? No início eu estava dizendo assim, vértice, 2 pontos, distância. Aí depois o Luiz disse assim, professor, eu prefiro que seja distância, 2 pontos, os vértices com aquela distância. O que vai acontecer é o seguinte, troquemos as letras por números. Ele vai imprimir 0, 2 pontos, 0, supondo que o A é o 0. Depois ele vai dizer 1, 2 pontos, 3, que é o C. Depois 4, depois 2. Ok, deslocamento de 1, verdade. Ok, povo, como é que eu imprimo? Veja, se eu já estou na linha da distância atual, eu só tenho que imprimir que o vértice atual está nessa linha, né? Então, assim, ó. Entenderam o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo o seguinte, o vértice que acabou de ser desenfilado está na linha da distância atual. O C, quando ele vem, ele aparece na linha 1, na linha da distância 1. Depois, quando o B é desenfilado, aparece o B lá. Pois o B, eu estou só botando um espaço antes. Oi. Não. Não, calma, prestem atenção. Esse é o I, esse é o J. Sim, esse comando está fora desse for, exatamente. Ele está dentro deste for, desse while. Ó, I é o vértice cuja vizinhança está sendo percorrida, certo? Agora, J é cada vizinho de I. Esse comando está dizendo assim, I deve ser, o vértice I
ele está nos vértices da camada atual, da distância atual. Eu não estou imprimindo a distância para os J's aqui ainda não. Os J's, digamos assim, que estão sendo incluídos agora, eles só terão suas distâncias impressas quando eles que estão entrando na fila saírem da fila. Certo? Beleza, imprimimos o I. Ok. O que mais que a gente faz com o I? Pois é. Como é seu nome? André. Inicialmente, eu tinha dito assim, imprimamos vértice, 2 pontos de distância ou qualquer coisa. Aí o Luiz disse, não, vamos imprimir distância e os vértices que têm aquela distância. Nesse sentido, eu só estou imprimindo vértice. Ok, o que mais? Pois é, só tem que ter uma quebra de linha. Só que ela não parece ser a cada vértice cuja distância é registrada, né? Só no final da linha. Isso. Isso. Vamos lá. O que mais que a gente faz aqui? Pronto. Muito bem. Se o I é igual ao último, o que é que eu faço? Dá uma quebra de linha. O que mais? Hã? O último recebe o atual último da fila, né? Fila.back. O último. Volta. O último. O que mais? Aumenta a distância. Boa. Tenho que tirar o vértice, né, da fila. A gente estava fazendo isso antes de fazer essas checagens, né? Posso fazer aqui? Fila.pop. Estou tirando o I da fila, certo? Ok? E aí? Aí, próximo vértice. Tem algumas coisas que tem que ser lembradas, certo? Uma, quando eu imprimo a distância, quando eu incremento a distância, eu tenho que passar, além de passar, quem está falando da quebra de linha? Não é seu nome? O Álvaro estava lembrando da quebra de linha, mas a gente tem que chegar e dizer assim agora, né? Distância nova, 2 pontos, para os próximos vértices que vierem. Né? Eu tenho que chegar assim e dizer a nova distância, né? Certo? Bem, Dani. Como? Não, não é assim que está ali. Mas tudo bem. Ok, entendi o que vocês pensaram, certo? Mas não foi assim que a gente pensou, né? Não foi assim que a gente tinha feito. Mas então, muito bem. Então, vocês corretamente perceberam o que eu tinha marcado aqui para fazer depois, tá certo? Tem que ser impressa a primeira distância, né? Que é 0, né? Beleza? Gente,
Estamos terminando. Sei que vocês já estão dispersos. Mas concentração, vocês não querem ver o clímax não do negócio rodando? A gente tinha combinado que iria checar se lembram como é que esse algoritmo termina? Quando a fila estiver vazia. Se a fila estiver vazia depois que eu der esse pop aqui, isso aqui é um erro, né? Então, se a fila estiver vazia, o que eu faço? Break. E aí ele vai estar quebrando que este laço aqui, né? E por essa razão, bom, tudo bem. Eu só queria chamar a atenção que existe uma relação entre esse teste e esse aqui, tá certo? Você poderia querer fazer alguma otimização. Mas eu não vou entrar nessa complicação, até porque esse teste não é sempre feito. Ele é feito só quando eu chego ao último. Então deixa quieto. Bora lá. Então era esse tudo que eu tinha marcado aqui, tá certo? Se a fila estiver vazia, você dá um break. Se não, você pega o último, etc. Agora, estou começando a achar que é possível que a gente tenha acabado. Deixa eu dar uma recapitulada aqui no laço principal. Na verdade, eu acho que acabei, eu vou olhar tudo de novo. Os includes, n, o vector, aí são n vectors vazios no início, digite as arestas. Aí você tem a entrada das extremidades. J para o I para o J. Você escolhe o vértice inicial. Você tem a fila, o último é a distância. Você insere na fila o vértice inicial. O último recebe o inicial, a distância recebe o zero. A gente podia ter inicializado essas variáveis bem aqui. Vocês percebem? Ó, eu podia, já na inicialização, ter dito assim, ó. A gente não precisa atualizar depois, se a gente já sabe o valor no início, né? Tudo bem? Eu ainda acho que dava para economizar essas duas linhas aqui numa linha só, mas deixa para lá. Eu acho que você podia fazer algo assim, só deixando claro. Tudo bem. Aí, então tudo bem. Você bota o vértice inicial, o último recebe o inicial, a distância é zero, o vetor de atingidos, todo mundo começa não atingido. Todo mundo começa não atingido. Pois é. O inicial, ele é atingido, né? Então, eu tinha que chegar aqui e dizer aqui isso, né? True. Correto? Outra coisa, a gente está marcando os nossos vértices como atingidos, tá? Aqui, né? Quando eles são descobertos. Então, beleza, estava faltando isso, certo? Toda vez que a gente atinge um vértice novo, logo depois de ser inserido na fila, de ser enfilado, ele é marcado como atingido. Mas o vértice inicial, ele precisa ser explicitamente marcado como atingido, né? Estava faltando isso. Aí, beleza, aqui começa, né? Vou imprimir os vértices, na verdade é só um, de distância zero. E entre. Enquanto não for vazia, ela não é vazia definitivamente, ela começa com o inicial. Pego o primeiro elemento, percorro os vizinhos dele,
para cada vizinho, se ele não foi atingido, eu enfilo e torno ele atingido. Beleza, estou percorrendo os vizinhos, cada vizinho J do I. Agora eu tiro o I da fila, imprimo ele para marcar a distância, né? Aí agora eu vejo se o I é o último. Se for, eu quebro a linha da distância. Vejo se a fila está vazia, porque se sim, está na hora de encerrar o algoritmo. Mas se não, eu pego o último da fila para ser o novo último, né, o último da próxima camada, incremento a distância e imprimo isso aqui. Eu acho que é isso, gente. Vamos então testar. Tudo bem? Mais alguma consideração antes da compilação? Bora. A gente ainda não conversou sobre isso, né? A main tem um retorno implícito. Vocês, muito bem, corretamente. Toda vez que uma função retorna alguma coisa diferente de void, né? Quando ela retorna alguma coisa, você tem que dar o return. Exceto para main. Porque é tão comum que você não queira dizer nada de especial ao final da execução da main, que se você não dá um return explícito na main, implicitamente fica return 0. A main é a única função em C++ que tem essa propriedade. Certo? Então, 0 significa execução sem erro, é o caso, então tá tudo bem. Tá beleza? Vocês já viram try-catch? Não, né? Um programa que pode jogar exceções de alocação dinâmica, como esse que usa alocação dinâmica implicitamente, ele deveria ter um try-catch, tá bom? Mas tudo bem. Eu posso só dizer aqui em comentário. Tudo bem. É um while, é? É verdade, é um while. Valeu. Ok, vamos nós. Muito bem, vamos lá. Vamos fazer esse daqui? São 10, né? Agora, muita calma nessa hora. Só um momento. Zero, dois, três. Só não repitam as arestas. 1, 2, né? É isso? Quem é o vértice inicial é o 0, né?
Valeu, pessoal. Até a próxima aula.